Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Oramos. Pai bondoso, dá-nos olhos claros, ouvidos abertos, coração disposto a acolher a Tua palavra e, ao acolhê-la, transformá-la em lâmpada para os nossos pés, em luz para o nosso viver. Por Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos, ela é semente de esperança. E essa semente, ela promove confiança, ela promove unidade, ela nos dá consolo diante do sofrimento quando assim é necessário. A palavra de Deus, que é semente de esperança e que nós ouvimos, ela orienta o nosso caminhar, ela orienta o nosso servir, tanto em comunidade como lideranças que aqui estivemos reunidos. Tivemos dias de comunhão, celebramos, discutimos temas importantes para a Igreja Evangélica Luterana no Chile. Para mim, como dito ontem, uma grande alegria poder estar com vocês e também este momento ocupar este privilegiado espaço e lhes falar. Reitero, celebramos com gratidão 40 anos da ordenação de mulheres luteranas na IELCH, aqui em Chile. Esse não é só um marco histórico, não é só uma data histórica. Isto é um testemunho do Espírito Santo. É um testemunho de que quando o Espírito Santo age na igreja, barreiras são rompidas, muros são derrubados, e assim mulheres são chamadas para o ministério pastoral, para o ensino, para a construção de paz e de justiça para todas as pessoas e para a criação do Senhor nosso Deus. O Evangelho nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra de Deus? Guardar a palavra de Deus não é um ato passivo, mas equivale, significa a um compromisso. E este compromisso é com a paz, este compromisso é com a justiça, este compromisso é com a transformação do mundo e da realidade na qual nós vivemos. Essa transformação, assim nós a queremos praticar e incentivar a partir de nosso servir, a partir dos nossos dons, a partir das nossas comunidades. Se nós olharmos para Lutero, reformador da igreja, ele ensinava que a Bíblia, que a Sagrada Escritura precisava ser acessível, alcançável a todas as pessoas. Não era algo que poderia ser reservado somente ao clero. Sua tradução da Bíblia para o alemão foi profunda, transformadora de realidades, pois ela permitiu que homens e mulheres lessem e interpretassem as Escrituras, ou seja, guardassem a palavra de Deus em seu coração e as praticassem no seu dia a dia, na sua vida. Martim Lutero também afirmava que todas as pessoas são sacerdotes, o que nós, nas igrejas luteranas, chamamos de sacerdócio geral de todos os crentes. E isto abriu espaço para o reconhecimento
do ministério feminino, do ministério de mulheres, que ao longo dos anos, que ao longo da história, enfrentou pesados desafios, enfrentou muitas discussões, mas, como foi dito na sexta-feira à noite, a moeda perdida foi encontrada fazem 40 anos aqui em vossa igreja. Este processo foi rompendo muros erguidos por pensamentos e por ações humanas, erguidos ao longo da história e que ainda hoje, em muitas igrejas, não foram superados, não foram vencidos, precisam ser derrubados. Olhamos para Atos 16, 9 a 15, que nos fala de Lídia. Lídia, uma comerciante que ouve a palavra de Deus, que acolhe o Evangelho e se torna líder da igreja, que abre a sua casa, que marca a entrada da igreja na Europa. A gente, quando lê este texto, precisa se dar conta também desta dimensão. Assim como ela, mulheres aqui no Chile, mulheres lá no Brasil, mulheres na América Latina, mulheres em nosso mundo, responderam e continuam respondendo ao chamado de Deus. E ao responder, rompem estruturas que as excluíam, que as deixavam de fora, que não lhes permitia ocupar o espaço que lhes é devida. A luta, as reflexões, as discussões, certamente foram exigentes, mas prevaleceu a orientação da palavra de Deus. Somos iguais, homens e mulheres, chamados e chamadas para a missão, para anunciar a boa nova, para dar testemunho que transforma situações. No Chile, no Brasil, no mundo, mulheres desafiam estruturas injustas, seja na igreja, seja na política, seja na sociedade. A agenda Mulheres, Paz e Segurança das Nações Unidas destaca e fala da importância da participação de mulheres na construção da paz em nosso mundo. A igreja, nossas comunidades, nós como lideranças, nós precisamos buscar cada vez mais abrir espaços para que mulheres ensinem, preguem, liderem, seguindo o exemplo de Lídia, da qual nos ouvimos há pouco. E isso são passos essenciais, passos para alcançarmos paz, justiça, igualdade entre todas as pessoas e cuidados com a criação de Deus. Jesus nos promete o Espírito Santo no Evangelho que nós ouvimos. O Espírito Santo age através da palavra, iluminando a igreja e corrigindo os erros e os equívocos nos quais nós incorremos e nos metemos muitas vezes. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Lutero a desafiar a venda de indulgências e a defender a justificação por graça e por fé, rompendo com a igreja e definindo, delineando novos caminhos pelos quais nós seguimos. E estes caminhos mudaram o seu tempo, influenciaram o mundo e continuam sendo vitais, importantes, promotoras de transformações. No Chile, nas igrejas luteranas no mundo, mulheres ordenadas têm sido instrumento do Espírito Santo de Deus, promovendo justiça, acolhimento e também reconciliação. As igrejas e suas comunidades não podem deixar de reconhecer os dons do Espírito nas mulheres, por meio das mulheres, através das mulheres, incluindo
dando espaço na teologia, na pregação, na tomada de decisões em nosso dia a dia. E por isso, todos nós, todos os dias, somos chamados e chamadas a orar para que o Espírito Santo de Deus desperte mais vocações que se colocam a serviço do testemunho, do anúncio da boa nova. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Para Lutero, a paz verdadeira vem da reconciliação com Deus pela fé e se expressa em ações de justiça, em ações de transformação da realidade injusta e violenta na qual nós muitas vezes vivemos. Lutero criticou a corrupção na igreja e ele também defendeu que a fé deve ser ativa por meio do amor, por meio das nossas ações, por intermédio de nossas comunidades. E estes são valores atuais e todas as pessoas ordenadas e em cargos de liderança temos o desafio de caminhar, de seguir por este caminho. Apoiar mulheres em papéis de liderança é tarefa da igreja, é tarefa das suas comunidades, é parte do Evangelho de Jesus Cristo. As violências contra as mulheres, as discriminações de diferentes formas, o assédio moral, o assédio sexual, ainda é muito forte e persiste em nossos dias. É preciso agir de forma a incluir e vencer estas realidades. E ao agir, proporcionar espaços de segurança e continuar apoiando as mulheres em papéis de liderança, em papéis de igualdade, como Deus nos colocou. Lídia, da qual nos fala Atos, foi uma mulher de negócios, foi uma hospitaleira e ela foi uma líder. Deus continua levantando e esperando Lídias modernas, que ouvem, que acolhem, que dão testemunho. Nossas comunidades são espaço essencial, fundamental neste processo. Vocês, lideranças, são pilares centrais diante destes desafios. Retornem às vossas comunidades. Retornem às vossas comunidades na certeza de que Deus caminha ao vosso lado, de que Deus orienta os vossos passos, de que Deus concede a sabedoria do Espírito Santo para conduzir os nossos passos, as nossas atividades, as nossas ações para promovermos transformação. Para finalizar, destaco 2 elementos, 2 compromissos como igreja e como lideranças dela. Primeiro, ouvir o Espírito Santo. Este Espírito Santo que chama mulheres e homens para o ministério e que nos coloca em situação de igualdade, sem dar espaço à desigualdade e à exclusão. Segundo, viver a paz de Cristo. Viver a paz de Cristo promovendo justiça, promovendo reconciliação, que envolve toda a bela criação que Deus nos presenteia. Que essa seja a nossa missão lá em nossas comunidades. Que a Igreja Evangélica Luterana no Chile, que a Igreja Luterana no mundo, continue sendo um espaço de liberdade, um espaço de graça e paz, onde mulheres e homens anunciam o Evangelho e transformam realidades. Que o Senhor da vida e da morte conduza os nossos passos, conduza e oriente a nossa atuação. Que a sua paz seja a força para o nosso servir. Amém. Amém.